Vamos em frente, brother. Vamos em frente. Caio, o que significa a expressão perseverar no Senhor? Ela bota entre aspas, ele, o homem. Aí fala assim, o que quer dizer quando está escrito que aquele que perseverar será salvo? Que tipo de perseverança é essa? Pastores da minha igreja usam essa passagem para manter os fiéis na igreja. Acredito que seja muito mais que isso, mas eu não consegui ainda ter uma noção mais exata sobre o real significado de perseverar nesses contextos bíblicos. Me ajuda, Caio. Você tem só que saber o seguinte, quando Jesus falou isso, ele não escreveu isso, entendeu? Oi? Quando Jesus falou isso, ele não escreveu isso. Sim, ele falou. Começa daí, começa a mudar tudo na tua cabeça. Ele estava sentado numa campina, no Monte das Oliveiras, moçada ali em volta. Ele fala sobre Jerusalém, fim dos tempos, Mateus 24. Quando ele conclui aquela fala, e como haveria perseguições, tribulações, opressões, traições, falsos cristos, falsos profetas, engano de todos os lados, mentira em nome de Deus, crises sísmicas no planeta, terremotos, os mares subindo, se avolumando, invadindo as terras, ameaça das ilhas desaparecerem, algumas começariam a sumir, e o povo angustiado por causa do bramido do mar e das ondas, homens tendo síndrome do pânico, desmaiando de terror na rua, caindo sem ar, em razão da expectativa das coisas que poderiam vir a acontecer no mundo. Jesus descreve tudo isso, os sinais no céu, na vida, no mundo, na economia, a fome, a miséria, a desgraça, a peste, a fome, crescendo, aumentando em intensidade, como uma mulher que está para dar à luz, vai ficando grave, 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 e ele termina. E após terminar, ele exorta, dizendo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Na igreja. Jesus nunca pensou em igreja do jeito que você pensa em igreja. Igreja para Jesus era gente, era o ajuntamento dos que criam, quando se reuniam para celebrar a fé que todos eles possuíam. E depois voltar para a vida, para o mundo, para ser sal da terra, luz da sociedade, viver a vida que se tem que viver. Conforme ele orou, Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Então, perseverar até o fim não é perseverar na escola dominical, perseverar na congregação, perseverar naquele pastor, perseverar naquela doutrina. Não, é perseverar na fé em Cristo, no que Jesus ensinou, na esperança, no fato de que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que a história pode ficar preta como fique, que as angústias podem ser intensas como sejam, que a terra possa se apocaliptizar como vem acontecer. Todavia, nós sabemos que a nossa esperança vem dos céus. Nós somos filhos da ressurreição dentre os mortos. Andamos e atravessamos o vale da sombra da morte sem temer coisa alguma, porque Ele está conosco. Isso é perseverar até o fim, meu filho. Naquele tempo não tinha Bíblia para ninguém ler, não tinha um evangelho, não tinha uma carta de apóstolo, não tinha nada. Era crer e seguir, praticar e aguentar o tranco. Vem a ameaça e você persevera. Vem a traição e você não desiste. Vem a morte da fé à sua volta, mas você alimenta a sua com o fôlego da ressurreição todos os dias. Isso é cumprir esse mandamento e andar em perseverança e fidelidade. Até porque a palavra fidelidade decorre da palavra fé. Todo indivíduo que tem fé tem fidelidade. Fé sem fidelidade não é fé.
O que valida a fé é a fidelidade naquilo que se confessa crer. Porque se eu tenho fé e não tenho fidelidade, não tenho obras, não tenho fruto, Tiago me pergunta: que fé é essa? A fé produz sempre. Fé que não produz não é fé. É confessionalismo inconsequente, sem nenhum valor. Na presença de Deus, nenhum sentido, nenhum significado. Então, perseverar é aquilo que não só Jesus manda que se faça atravessando as tribulações da história humana, mas também aquilo que qualquer ser humano tem que ter para alcançar o que quer que deseje na vida. É isso aí. Tem que ter perseverança. Ora, se eu preciso de perseverança para levantar uma empresa, se eu preciso de perseverança para organizar um departamento, se eu preciso de perseverança para liderar um grupo, se eu preciso de perseverança para ser pai, para ser marido, para ser esposa, para ser filho, eu preciso de perseverança. Preciso de perseverança para estudar, para terminar, para procurar um lugar no mercado de trabalho, para ganhar a vida em termos de bens, alimentos e suprimentos materiais. Sem perseverança ninguém faz nada disso. Como é que você acha que se viveria em Deus sem perseverança? Agora, é uma tragédia que vocês estejam entregues nas mãos desses caras que dizem que perseverança é não faltar nenhum culto, que julgam o indivíduo dizendo: ó, trafaquejando na fé, porque você não está em todas as reuniões onde ele vai, ele quer ser validado pela presença de cada crente. Então isso tem muito mais a ver com a necessidade dele de afirmação, de validação e de manipulação da obediência de vocês. É mais uma confissão de ameaça do que uma exortação para crescer na fé, andar em esperança e viver a existencialidade do fator ressurreição. Agora, qualquer outra coisa é só perguntar para o Robocaio aí no meu portal que ele te diz. Isso. Só escrever o quê? Qual o significado? Qual é a pergunta dele mesmo? A palavra, a frase? De perseverar. De perseverar até o fim, né? De perseverar. Perseverar. E aí vamos ver o que dá. 12. 12, o significado de perseverar. Olha lá, perseverar em Deus. Que é a frase, né? 49. Perseverança. Isso, é melhor, perseverar. Todos os relativos. 123. Tá tudo aí, né? Tá tudo, meu amigo. Vai lá e agora é contigo, tá bom? Como diz na minha... Pergunte ao Robocaio. Como diz na minha terra, já deu quase uns 500. Já deu quase uns 500 se somar tudo. Uns 500.